Olá, olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com o estudo de número 15, a lei moral. O estudo anterior foi, obviamente, o 14, que falou sobre as leis na Bíblia. Nós entendemos que as leis foram necessárias para cumprir um processo de organização em várias áreas, em vários aspectos na história, né? Na questão cerimonial, na questão das leis de saúde, nós vimos que tem 4 leis, a Bíblia fala de 4 leis, e não só de uma como as pessoas julgam. E nós estudamos sobre as leis, sobre essas 4 leis, e hoje nós vamos estudar sobre uma delas, que muitas pessoas acham que já não tem mais serventia. E nós vamos ver hoje na Bíblia, né? Não na minha concepção, não é o que eu acho ou deixo de achar. É o que diz a palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui hoje, através desse estudo, sobre a lei moral e saber se essa lei ainda está em vigor ou se não, ou se realmente ela foi abolida. Nós tratamos no estudo anterior que existia uma lei que foi cravada na cruz. Uma lei que não tem mais serventia. E nós entendemos pela palavra de Deus que essa lei que teve seu cumprimento em Cristo é a lei cerimonial, né? Não a lei moral a qual nós iremos estudar. E nesse momento eu convido você a abrir sua Bíblia, o seu estudo, e vamos orar e pedir permissão ao Senhor Deus para nos dar entendimento da sua palavra, para que possamos viver conforme Ele deseja e não conforme o que desejamos. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, eu só tenho a te agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero de uma forma especial te pedir por estas pessoas que estudam a Bíblia conosco, que têm o desejo em seus corações de conhecer mais de Ti, que sentem a vontade de viver conforme a Tua vontade e não a de si próprio. Por favor, Pai, que o Senhor os capacite a viver conforme o Teu querer, que o Teu Santo Espírito possa verdadeiramente estar lhes auxiliando nessa caminhada. E eu te peço, nesse momento, que o Divino Espírito Santo nos auxilie, nos dando o discernimento do que iremos estudar. E ao discernirmos, que possamos pôr em prática em nossas vidas. Sabemos que às vezes é difícil porque somos falhos, mas quando estamos em Ti, se verdadeiramente buscarmos viver a Tua presença, entenderemos que não há nada impossível para Ti e para aqueles que Te seguem. Esteja conosco agora e atende a nossa oração e aceite os nossos agradecimentos. Tudo isso te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Vamos para a introdução do nosso estudo de número 15, a lei moral. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a ela? Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Vamos para Êxodo, capítulo 20, o versículo 3 ao 17. Ok? Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20. Aqui está, 22, 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há. Não farás para ti imagem de esculturas,
nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Amém. Se verdadeiramente colocarmos em prática essas ordenanças, esses mandamentos de Deus, viveremos felizes. Pode ter certeza, sem essas normativas em nossas vidas e esses mandamentos em nossas vidas, estaríamos perdidos. Perdidos porque uma vida sem regras, sem ordem, sem lei, é uma vida bagunçada. É como uma folha seca jogada ao vento que por fim acaba sendo destruída. Sofre e por fim se destrói. No caso da folha, vai se decompondo, se machucando até deixar de existir. Assim é a vida do ser humano sem viver os princípios de Deus. Ok? Então, a pergunta foi a primeira pergunta, quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Nós vimos aqui que são os 10 mandamentos, quais são? E quem foi que escreveu? Vamos para Êxodo 31, 18. Nós estávamos no 20, agora vamos para o 31, versículo 18. Ok? 31, 18. Aqui está. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, aqui foi Deus, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Moisés? Pedro? Salomão? Deus? Sim, verdadeiro. Muitas pessoas dizem a lei de Moisés. Por que fala lei de Moisés? Alguns dizem que é porque foi Moisés que trouxe a lei do monte e apresentou ao povo. Outros dizem que é porque aquela lei que Moisés trouxe, né, e apresentou ao povo, antes de apresentar ao povo, ele percebeu que o povo tinha pecado por conta da idolatria do bezerro de ouro, e Moisés quebrou aquelas pedras. De fato, houve isso mesmo. Mas depois que houve aquele castigo, muitas pessoas morreram e muitos se arrependeram. Moisés voltou ao monte e teve mais um particular com Deus de mais 40 dias. E nesse interim, nesse período, Deus mandou que ele lavrasse 2 pedras. As primeiras foi um Deus que providenciou tudo. E as segundas pedras, Deus mandou que ele lavrasse e Deus escreveu novamente na pedra e entregou. Alguns alegam, dizendo que foi lei de Moisés por conta disso. Mas, na verdade, não é lei de Moisés. Nem a lei moral é de Moisés, como nem as leis cerimoniais, porque tudo o que Moisés fez foi divinamente orientado por Deus. Ok? Mas os 10 mandamentos em si é a única parte da Bíblia. A única parte da Bíblia que você vê Deus executando com as próprias mãos. Com exceção da criação do ser humano,
que Deus criou com suas próprias mãos. E também a escrita que teve lá no palácio de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, quando ele pecou contra Deus, bebendo vinho nos utensílios sagrados do templo que estava aprisionados em Babilônia. E ele, para profanar o Deus de Israel, ele bebeu nos utensílios sagrados. E ali foi naquela noite em que os medo-persas invadiu Babilônia e destruiu o exército babilônio. Então, naquela noite, Belsazar teve a sua sentença escrita na parede com a mão invisível. Deus lhe deu a sentença. Então, sim, houve esses momentos em que Deus manifestou o seu agir através da sua escrita, das suas próprias mãos. Foi nesse. Porém, Deus é maravilhoso. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E por isso ele providenciou essas leis, para que possamos viver em paz e harmonia para com ele e para com o nosso semelhante. Eu lhe garanto, sem observar essas leis, você não vai ter paz com ninguém. Porém, existe uma fórmula, um único jeito que você consegue tentar observar essas leis. É o que está lá em João 14,15. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Primeiro você precisa amá-lo. Se não tiver amor, vai ser em vão a sua tentativa. Ok? Vamos lá. Segundo, o tempo já se foi. A questão de número 2. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Vamos para Mateus 22, 36 a 40. Eu costumava falar que a lei foi abolida e hoje o que vale é essa parte que nós vamos ler aqui. Que hoje, depois de Cristo, nós não temos mais necessidade de observar a lei dos 10 mandamentos em si. Só precisava a gente cumprir esses requisitos que vamos ler agora e já estava tudo bem. De fato, só precisa isso mesmo. Está tudo bem. Mas vamos ver se a outra lei foi abolida. Tá bom? 22, 36, né? É isso mesmo? A 40. Vamos lá. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a Bíblia. Certo? Todo o Velho Testamento, que era a Bíblia que tinha escrita na época. Aí você diz, então Gil, para que guardar os 10 mandamentos? Porque os primeiros 4 mandamentos amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É amor a Deus. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Pode procurar. E analise bem se não é direcionados ao amor a Deus. E os outros 6 é amor ao próximo. Então esses mandamentos resumidos aqui, nada menos do que os 10 mandamentos de Deus. Ok? Captou? Vamos lá? Vamos para a resposta, né? Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? A primeira parte é amor a Deus e a segunda amor ao próximo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Quando a Bíblia fala lei e os profetas, fala do Pentateuco, né? Que é os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, e os restantes do Velho Testamento todo, que é o cânon sagrado todo, a Bíblia, do Velho Testamento, a Bíblia que Jesus lia, que os discípulos liam, os seguidores de Jesus. O Novo Testamento não existia. Então, quando fala assim, a lei e os profetas, está se referindo à Bíblia, o Velho Testamento, ok? Agora vamos para a pergunta de número 3. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus 5,17. 18 e 5 e 17. Depois vamos ler o 19 e 17. Mateus 5, 17 e 18. Mateus, eu pensei que eu estava em Mateus. Estou agora. Mateus 5,
17 e 18. Não penseis que vim, aqui é Jesus falando, revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ok? Então, vamos agora para o 19 e 17. Mateus capítulo 19, versículo 17. Lá na frente. Adiantar aqui para nós ganharmos tempo. 19, 17. É isso mesmo? É. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí você agora me diz o seguinte: mas Gil, tu já falou, e eu já ouvi falar, que os mandamentos não salvam. Não. Quem salva é a graça de Cristo. Os mandamentos não salvam ninguém. Então não preciso guardar. Vá achando. Os mandamentos não salvam ninguém, mas a desobediência aos mandamentos de Deus o condena. Porque qualifica desobediência. Desobediência é transgressão da lei. Transgressão da lei é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Ou seja, você não vai ser salvo pela lei, mas o que define que você aceitou a salvação em Cristo é a obediência na observância aos seus mandamentos. Ok? Não tem como você dizer que ama a Cristo e ama a Deus, aceite a salvação em Cristo, se não for tentando guardar os seus mandamentos. Ok? Aquele que diz que me ama, ou melhor, que teme a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Vamos lá? João 15:10. João 15:10, eu estou aqui errado. João 15:10. Se guardo os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus falou isso. Amém? Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Primeira opção, ele confirmou? Verdadeiro. Segunda opção, ele alterou em partes? Falso. E terceira opção, ele aboliu? Falso. Vamos para a próxima pergunta. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Malaquias 3:6. Malaquias 3:6 nos dá a resposta. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que Deus falou isso com o povo de Deus, o povo de Israel, aqui através de Malaquias? Porque Deus já havia feito uma promessa para o povo de Israel, que é o mesmo povo de Jacó. Jacó é o mesmo Israel. Primeiro era Jacó e depois Israel. Deus já havia feito uma promessa lá com Abraão, Isaque e Jacó, que deles faria uma grande nação, que através deles teria a descendência deles, viria o Messias, certo? E, obviamente, que esse pacto, essa promessa de Deus se estende para nós, que hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Aquele Israel que, inclusive, falhou, não está condenado, não quer dizer que está condenado, mas deixou de ser a nação que representava Deus, porque eles começaram a se afastar dos caminhos do Senhor, a ponto de matar aqueles que seguiam a Deus na pessoa de Jesus. A partir da morte de Estevão, eles deixaram de ser a nação, vamos dizer assim, prioritária, talvez não, a nação que representativa de Deus ali. E a partir dali, daquele momento, quando foram dispersos vários seguidores de Jesus por todo o mundo, e o evangelho passou a ser pregado a todos os povos, a partir dali o Israel que representa Deus é aquele que aceita a salvação em Cristo Jesus, ok? Então é por isso que Deus não nos consome, porque Ele não muda. E se Deus não muda, a sua palavra também não muda, ok?
não existe nele sombra de variações. Vamos lá para Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 22, aqui, é o mais fácil de achar, né? Apocalipse e Gênesis é o primeiro e o último, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Qual foi a pergunta? Vamos refazê-la? Vamos. Qual foi a atitude? Não, perdão, é aqui, é a quarta. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Lógico que não. Não. Nós acabamos de ler que Deus não permite, e ai daquele que tente mudar alguma coisa. Já mudaram. Mudaram um monte de coisa. E mudaram algo que neguinho vai pagar caro por isso. Quando eu falo neguinho, não quer dizer questão de cor, não. É a forma de falar. Muita gente vai sofrer porque mudou. E o pior, muitos sofrerão porque acompanharam, ou melhor, estão acompanhando aquele que mudou aos preceitos de homens, tradição de homens e de igreja, e não a palavra de Deus. Quando a tradição vai contra os princípios de Deus, ela não pode ser observada. Nós podemos viver tradições, desde que as tradições não vá contra ao que assim diz o Senhor. A observância do domingo é um preceito de homem, é uma tradição de homem, não é de Deus. Então cuidado, amado irmão, cuidado. Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender e procurar servi-lo em verdade e em espírito, como assim diz o Senhor, e não como assim diz o homem. Tá bom? Nós iremos estudar mais sobre esse assunto no próximo estudo. Vamos lá. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3:31. Romanos 3:31. Atos, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É Paulo. Para alguns que diz que Paulo ensina que nós devemos viver pela graça. Sim, viver pela graça, mas observando os mandamentos do Senhor. Ele não quer dizer que está abolida a lei moral. Quando ele fala que está abolida é a lei cerimonial. Romanos 7:12. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. E bom. Maravilha. Vamos para... Ou seja, o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus. É a resposta agora, né? Anulamos a lei pela fé? Não. A resposta é não. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento justo. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ok? Então vamos lá. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? A Bíblia já dizia que ia acontecer alguma coisa, que alguém ia bagunçar tudo. Vamos para Daniel 8:12. Daniel 8:12. Vamos ver o que diz. Passei, Daniel, achei. 8:12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Agora 7. Daniel, quando foi que eu li? 8:12, agora 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, as respostas estão aqui, de acordo com as perguntas. O que, segundo a Bíblia,
aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra? Sim, foi o que aconteceu. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei? Sim, foi o que aconteceu. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? Não, nunca tiveram. Foi o homem que fez, por se achar um Deus. E quando fala blasfêmias contra o Altíssimo, é querendo ocupar o lugar de Deus. Existe um líder religioso, existe vários, mas tem um que é o destaque mundial, que se sente um Deus. E no passado ele queria atribuir a ele as mesmas honrarias e adoração que se dariam a Deus. Ele se dizia o Deus na terra. E isso é blasfêmia. Eu não vou te dizer quem é ele, porque você é inteligente o suficiente para saber quem é que quer se igualar a Deus. E não existe. Deus só existe um. E o único que teve aqui na terra, que verdadeiramente é Deus, nós sabemos quem é: Jesus Cristo. Fora disso, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Ainda que sejamos semelhança de Deus, nós não somos deuses. Jamais. Deus é único. A Trindade é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é em pessoas. Mas em um só Deus. Só um Deus. Como explicar a Trindade? É um mistério. Quando estivermos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entenderemos melhor sobre a Trindade. Ok? Desculpa aí. Vamos para a pergunta de número 7. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Romanos 1:25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso foi os homens que fizeram. E tem feito. Veja que já vem de longas datas as pessoas tentando deturpar a palavra de Deus. O que os homens fizeram com a verdade? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade? Falso. Mudaram a verdade em mentira? Sim. Ou amaram a verdade? Falso. Na verdade, eles mudaram a verdade em mentira. E hoje muitas pessoas vivem uma mentira porque não estudam, não pesquisam, não examinam as Escrituras. A palavra do Senhor diz: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Você precisa examinar as Escrituras. Se você não tem leitura, peça para alguém que leia para você. E veja se verdadeiramente você está seguindo da forma certa. Cuidado. Um cego vai derrubar uma multidão de cegos. Mas não é aquele cego literal que não pode enxergar. É aquele cego espiritual que não quer conhecer a verdade, porque a mentira que vive, a mentira que vive enche o seu ego. Isso é um perigo, tá bom? Vamos lá, aqui agora a pergunta de número 8, a penúltima. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, 6, 9 nos dá uma resposta sobre isso. E depois o 13. Marcos, não é isso? 7, 6 e 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes, ainda jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E o 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A pergunta foi: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Seguem tradições?
Sim. Segue a Bíblia? Não. Se seguisse a Bíblia, não seguia a tradição. Segue mandamentos de homens? Sim. Foi assim na época de Jesus. Muitos sofreram, morreram condenados por deixarem a verdade de lado e seguir a mentira. Porque, eu vou para aquela igreja porque me atrai, eu me identifico com aquela igreja, com as músicas daquela igreja, com a pregação daquela pastora ou daquele pastor. Eu me identifico mais. Cuidado. Você tem que se identificar como o verdadeiro cristão e a verdadeira cristã. Viver como assim diz o Senhor, não como assim diz o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, o padre, o papa, quem quer que seja. Se o que ele falou está de acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Aí vamos lá, ele está de acordo com a Bíblia. Mas se não está na Bíblia, não é de Deus. Se não é de Deus, você não pode obedecer. Você não pode seguir. Abra seus olhos. Dá tempo. Você precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é porque você cresceu sendo ensinado daquela forma que você acha que é o certo. Só quem não muda de lugar é o lajedo. Ainda assim mesmo, quando Jesus voltar, até as pedras mudarão de seus lugares. Serão todas balançadas e jogadas de um lado para o outro. Se você perceber que está errado, que viveu errado, lembre que Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você não é mais ignorante. Então lhe compete viver a verdade. Tá bom? Você não pode ignorar isso. Vamos para a última pergunta. O que é mais importante para Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aos homens. Agora vamos para Tito, capítulo 1, versículo 14. Tito, depois de Timóteo, pra cá. Tito, cadê você? Pequenininho, né? Mas eu te acho. Aqui, depois de 2 Timóteo. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Veja que desde lá do passado, no início da era cristã, já existiam pessoas pregando mentira, falácias, enganando as pessoas. Porque o ser humano ele é propenso e tendencioso a seguir uma religião barata. O que é uma religião barata? Que o compromisso é pouco. Ou algumas radicais, que acham que a santidade está na obra. Que você tem que ser o extremo. Isso não pode, isso não deve. Se está na Bíblia, leia no contexto, não fora do contexto. Deve seguir. Se não está, tem que ter cuidado. São orientações. E algumas orientações e tradições podem te levar à destruição. Tá bom? O pastor falou. Está na Bíblia, pastor? Tá. Me mostra onde é que está. Está aqui. Me explique. Pronto. Se está de acordo com os princípios de Deus, amém. Não está, pastor? Eu contesto. Dá certo não. Pois é. Faça isso, seja curioso, seja sábio, seja sábia. Se você está vivo e vive ainda, é porque Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender dos caminhos errados que já andou, talvez esteja andando. Bom, o que é mais importante para Deus? Antes importa obedecer a Deus e que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Viu aí? Só por Cristo. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter atitude. Você precisa renunciar ao eu e viver por Cristo.
Ou seja, vamos para a recapitulação. Os 10 mandamentos estão divididos em quantas partes? Duas partes. A função da lei é revelar o pecado. É só mostrar o pecado. Está sujo aqui. Pronto. Agora vamos com a graça de Cristo, o sangue do Cordeiro, para limpar o pecado. Limpou. Viu de novo o pecado, a lei mostrou que está pecando. Senhor, perdoa os meus pecados. É assim que funciona. A função da lei é mostrar o erro para que a gente não venha morrer eternamente. A profecia sobre... A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Misericórdia. Vamos para o compromisso de fé. Creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Amém, eu creio. Para todos. Não é exclusividade de uns. É para todos que queiram ser verdadeiros cristãos. Rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade. Eu também rejeito. Amém? Desejo seguir todos os mandamentos de Deus. Eu também desejo. Ainda que eu não consiga, eu desejo. Porque quando Jesus voltar, o que será levado em consideração não é quantas vezes eu errei. É quantas vezes eu tentei. E o melhor é ele chegar e me achar tentando. Faça isso. Tente. Sozinho você não consegue. Mas em Cristo, somos mais que vencedores. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, mais uma vez te agradecemos por esse estudo. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor deixou uma lei moral. Uma lei para nos servir de guia. Para que venhamos sofrer menos. Para que possamos acertar mais. Se verdadeiramente, Senhor Deus, tentarmos colocar em prática a Tua lei, certamente viveremos felizes. Viveremos mais. E estaremos também nos preparando, Senhor Deus, para nos encontrar contigo na beleza da Tua santidade. E por isso nós te pedimos, por favor, nos ajuda. Coloca anjos ao nosso redor para nos ajudar a viver a Tua vontade. Unge-nos, batiza-nos com o som do Teu Santo Espírito. Nos capacita para o céu. Nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Esse é o meu pedido, o nosso pedido e a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Amém?